A marca estava vigente, a pessoa estava usando, entraram com o processo de nulidade, correu sem defesa, porque não tinha ninguém cuidando daquele processo, não tinha ninguém entrando no INPI para olhar se estava tudo bem. A marca caiu, ele não ficou sabendo e de repente chega uma notificação no endereço. Não adianta o empresário ter 20, 10 anos com a marca, ter Instagram consolidado, ter a própria identidade consolidada, ter um CNPJ, mas não fazer o registro de marca, né? A pior besteira que eles fazem é achar que não tem a posse, né? Então... Sejam todos bem-vindos a mais um Conexões e Construções. E nós estamos com o nosso 18º episódio, o primeiro do ano de 2026. E hoje estaremos com o nosso tema registro de marca, né? Aquilo que a gente só vai descobrir quando a gente perde, né? Que é o registro de marca. E nós estamos aqui hoje com a nossa convidada, doutora Cláudia. Tudo bem, doutora Cláudia? Tudo bem. Eu agradeço o convite, Verônica, e a todo o grupo Canaã. Muito obrigada. É nós que agradecemos sempre, doutora. Eu gosto de começar sempre o podcast, eu não costumo mudar, que eu sou uma apaixonada por histórias. Então, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho da sua história, como que a senhora veio para Sinop, né? O que Sinop trouxe para a senhora, né? Quando que a senhora começou a se profissionalizar no que a senhora faz hoje. Então, conta pra gente um pouquinho da sua história. Eu moro em Sinop já há 22 anos, né? Eu morei em Sinop na minha adolescência, 2 anos, e meus pais mudaram daqui. E na minha juventude, para fazer faculdade, eu tive que ir trabalhar no Japão. Fiz 2 anos e 8 meses, trabalhei no Japão para poder voltar para o Brasil e estudar, porque eu queria fazer faculdade. E depois, quando eu me casei, eu vim para Sinop para me casar, porque o meu marido é daqui, a vida inteira morou aqui, então a gente se conhecia desde a adolescência, daqui de Sinop, daquele período em que eu morei. Então, eu voltei para Sinop para me casar. Então, desde essa época, 22 anos, eu moro aqui em Sinop, né? Estudei, fiz faculdade, fiz Direito, me formei pela Unic e advoguei 10 anos. Então, eu comecei a atender alguns clientes de registro de marca e aí alguns colegas advogados ficaram sabendo, a Cláudia está fazendo registro de marca. Começou a encaminhar os clientes. Então, quando eu percebi, eu já estava com uma carteira grande de clientes de registro de marca. Então, eu percebi a carência de um especialista na área de propriedade intelectual. Então, aí eu fui me especializar, né? Me especializei em propriedade intelectual, registro de marca, patente, né? Direitos autorais. E migrei há 7 anos atrás, eu já fazia registro de marca, comecei a fazer dentro da advocacia, e depois eu migrei completamente, né? Abri a D7 Marcas e Patentes há 7 anos, e há 10 anos trabalhando com propriedade intelectual. Então, assim, e eu estou muito, muito feliz mesmo. E por quê? O desafio muito grande na época era trazer essa conscientização para o empresário sinopense, sabe? Da necessidade de registrar o nome empresarial. Então, quando a gente ia falar com alguns, eles falavam, mas eu tenho aqui a minha loja há 10 anos, nunca deu problema, vou continuar empurrando com a barriga, entendeu? Então, trazer essa conscientização foi um desafio na época, sabe? E eu vejo que hoje já o empresário sinopense do norte do Mato Grosso, que eu atendo cliente de várias cidades aqui no norte do Mato Grosso, até Cuiabá eu tenho cliente, que já tem a noção do que é uma marca registrada, o valor que ela agrega na empresa e o diferencial que isso traz no mercado. Então, isso é sensacional para quem chegou e assim sentiu aquela resistência em muitos empresários, né? De fato, a cidade ela tem uma defasagem quanto a isso, né?
em questão de ter o próprio registro. Então, assim, não adianta o empresário ter 20, 10 anos com a marca, ter Instagram consolidado, ter a própria identidade consolidada, ter um CNPJ, mas não fazer o registro de marca, né? A pior besteira que eles fazem é achar que não tem a posse, né? Então, para poder conseguir ter a marca, você precisa tratar ela como um patrimônio, é isso? Exatamente. Inclusive, Verônica, eu quando comecei a fazer vários registros de marcas aqui em Sinop, eu atendi empresas com 30 anos. Empresa extremamente consolidada, de mercado, com o nome conhecido em todo o Brasil, sem registro. Olha o problemão. Por quê? Se a pessoa não consegue fazer o registro dessa marca, se o nome dessa empresa já está registrada por algum outro CNPJ no Brasil, ele pode impedir essa empresa ou até mesmo se utilizar desse nome para o know-how dessa empresa, todo o conhecimento e até agir com concorrência desleal com relação a outros concorrentes. Registrar primeiro o nome dessa pessoa, pegar todo aquele conhecimento, aquela construção que o nome já teve dentro do ramo de atuação e se beneficiar, sabe? Então, assim, hoje eu vejo que o empresário sinopense, eu faço parte do CDL, até é importante deixar registrado, a D7 Marcas e Patentes tem convênio hoje não só com o CDL, mas com a SES. Então, temos ali um valor diferenciado, um plano, né, o clube de vantagens, sim, em que a gente tem ali uma condição diferenciada para os filiados. E nesse convívio mais próximo ali com os empresários, os lojistas, os associados de CDL e ACES, a gente vê como hoje o empresário já está mais consciente. Por quê? Porque perdeu o seu nome empresarial, porque teve um prejuízo gigantesco de ter que mudar dentro de 10 dias fachada, uniforme de funcionário, adesivação de carro, tudo. Se você parar para pensar, todo o prejuízo que uma empresa tem quando ela é notificada. Quando você é notificado por outra empresa que está com um nome semelhante, você tem 10 dias para mudar tudo. Então, assim, tem empresas que ainda concedem uns dias a mais, mas a regra é essa. Sim. Em 10 dias eu quero que você pare de usar. E o que eu acho mais interessante nessa história é quanto à falta de não é nem sabedoria, mas o conhecimento, né? É que se você tem 30 anos de mercado com o seu nome, chega um concorrente seu amanhã com 2 dias de CNPJ aberto, mas ele usou a expertise de fazer o registro da marca, o de 30 anos não tem posse sobre ela, né? Não tem. Eu não sei se eu falo infelizmente, né? Mas não existe no ramo de propriedade intelectual o direito adquirido. Uhum. Né? Como essa empresa que eu te falei, que foi a mais antiga que eu atendi aqui na cidade de Sinop, com 30 anos, extremamente consolidada, conhecida no Brasil inteiro. E não tinha o registro da marca. Então, não adianta você... Não existe direito adquirido para a marca. Você pode ter o domínio, você pode ter Instagram, o CNPJ, a inscrição na junta comercial, que isso, Verônica, é inclusive até uma dúvida de muitos empresários. Os empresários abrem o CNPJ, se inscrevem na junta comercial e acham que registrou a marca. Não, o meu nome fantasia está registrado na junta comercial. E eles se consideram seguros. Sim. E pronto, mas é um engano tremendo. Por quê? Aí se assusta quando recebe uma notificação para deixar de usar o nome por um concorrente com um nome semelhante. E, às vezes, até assim, de forma maldosa mesmo, porque hoje existe todo tipo de gente, às vezes faz mesmo registro indevidamente, sem estar ali atuando na área para depois poder vender essa marca.
Mesmo Então, quando alguém chega com um nome para a senhora fazer a pesquisa no INPI, né? Que eu queria que a senhora também explicasse para o público o que seria o INPI, porque eu sei que tem muita gente que não sabe, né? sim. Mas muita gente, na hora de fazer, de pegar o serviço para fazer, né? Prestar o serviço profissional, ele acaba falando, dá aquela pesquisa no geralzão lá e fala, não, vamos fazer que não tem, né? Quando você vê, você fez o registro, dali a pouquinho vem, né, a contrapartida dizendo que esse nome que ele não quer que você use porque o dele também é, né? Então, existe muito Exatamente. conflito quando a gente fala em NPI. Então, não é só uma busca de procurar a doutora Cláudia, assinar a documentação e protocolar e pronto, o registro já é dele, né? Então, eu queria que a senhora Não. explicasse, de fato, do início, qual que é a espera, né? O que é o INPI. O INPI é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Ele é o único órgão no Brasil competente, por lei, para poder conceder a certidão de uma marca registrada ou de uma patente. Então, se o INPI não conceder, nenhum outro órgão é competente para esse fim. Então, o INPI é o único órgão no Brasil hoje competente para registrar marca e registrar uma patente. Como é que é feito isso? Por exemplo, você chega com um nome, eu quero registrar a minha marca, D7 Marcas e Patentes. Então, a gente faz um levantamento, um estudo de viabilidade. Nesse estudo de viabilidade, a gente faz um levantamento de todas as marcas registradas no Brasil. Esse levantamento é até importante a gente comentar sobre a importância de um estudo de viabilidade sério, correto, e de um profissional que realmente é de confiança para estar atendendo a sua marca nessa parte operacional. Por quê? Porque o estudo de viabilidade, ele é o coração do registro da marca. Porque se você não fizer um estudo bem feito, você pode ali fazer o seu cliente esperar por 2 anos até sair o registro da marca. O cliente está ali investindo no nome, investindo em tráfego pago, investindo na expansão e na consolidação de um nome que lá na frente ele não vai ter. Já poderia ter sido evitado lá no começo. E sem falar do custo que o próprio profissional acaba cobrando por Exatamente. fazer um negócio que sabe que lá na frente vai dar algum problema, né? Exatamente. Então, o que a gente faz? A gente faz um estudo de viabilidade. Hoje nós temos as melhores plataformas do Brasil que faz o levantamento real de todas as marcas que entraram com pedido, processo em tramitação e marcas já concedidas. Uhum. A gente tem essa visão não só de nome, mas da logo também, e a gente consegue ter essa visão total. Pessoas que fazem o levantamento só no INPI, o INPI é o site da autarquia federal, do governo, é um site muito congestionado. Inclusive ele é aberto ao público, né? Aberto ao público. Acesso. Porém, ele é um site que muitas vezes não carrega todas as informações. Sim. Então, às vezes, se eu fizer um levantamento de uma marca, pode ser que não carregue, pelo fato de ser uma plataforma bem congestionada, não trazer, de repente, deixar alguma informação sem ser apreciada, né? E o importante também é dizer que se um dia um profissional falar para você, não, eu tenho certeza que eu registro essa marca para você, pode investir. Você desconfie desse profissional. Ninguém pode falar, eu registro essa marca e essa marca vai sair, pode ficar tranquilo. Se eu faço um estudo de viabilidade hoje de uma marca, os últimos 30 dias, todas as marcas que entraram ainda não estão disponíveis nos bancos de dados para busca. Então, existe esse ponto cego aqui. Então, eu nunca vou poder dizer que eu vou te dar essa marca registrada porque existe um ponto cego 30 dias antes do estudo de viabilidade. Sim. E se há risco ou há impossibilidade do registro, no estudo de viabilidade a gente já vai saber também. Então, um profissional sério, ele já vai falar para o cliente. Não, olha, não dá porque tem essa marca aqui já registrada, ou no mesmo ramo de atuação que você quer registrar, tem uma marca muito semelhante.
E não é, a gente não está falando só de nome parecido, igual, né? A fonética, a gramática, o colorido da logo. Então, abrange muito a coisa dentro de uma marca, né? Então, não é só a minha logo é parecida com a D7, então pode ser que não passe. Não é só isso, até de D7, né? De você pronunciar ela, se tiver outra parecida, já não passa, né? Então, eu acho que é o que falta no profissional de verdade. Né, num técnico de verdade falar sobre o registro de marca. E cada dia que passa a mais, eu percebo que menos você consegue fazer o registro, porque o mundo está de um jeito tão avançado, com uma tecnologia tão avançada, que você já não acha mais nome para registrar, né? Tudo que você pensa na hora de você criar algum comércio, alguma marca, você já entra em parafuso por causa da marca, do registro da marca, né? Olha só, a estatística. O ano de 2024 entrou no INPI 400 e poucas mil marcas. Agora, o ano de 2025 entrou 550 mil pedidos de registro de marca e a previsão para 2026 é passar de 680. Então, assim, hoje, por isso, a importância ainda mais de se registrar uma marca. Primeiro, porque ela traz uma segurança para a empresa, traz uma credibilidade ante aos clientes, e depois que traz uma valorização muito maior. Se hoje você quiser vender uma marca, uma empresa, se ela tem a marca registrada, ela já tem um valor a mais. Hoje tem empresas que eu até ajudei numa negociação de uma marca em que a empresa tinha a marca registrada, era uma empresa, uma MEI, iniciando, e vendeu a marca para outra empresa para usar esse recurso para dar uma guinada no seu negócio. Então, para você ver o valor que hoje existe na marca, apenas a marca registrada. Outra coisa interessante que eu gostaria aqui de comentar, quando a gente faz o estudo ali de viabilidade, a gente não olha só a pesquisa do nome e a semelhança com outras marcas já registradas e o nicho de atuação. A gente faz um levantamento também da imagem, da logomarca. Por quê? Porque se qualquer ícone ali ou desenho dentro de uma estrutura, de uma identidade visual, tiver sido, de repente, tirado de um banco de dados do Google Imagem, por exemplo. Sim. Tem muita gente que faz sozinho a sua logomarca, Sim. Pega do banco de dados gratuito, ele não foi construído, personalizado para aquela empresa. Então, de repente, tem alguém que já registrou e se é o autor intitulado o dono daquela imagem. Então, se você registra aquilo e chega lá no final, alguém pode entrar com processo de nulidade e você perder a marca. Só porque não tinha a logo dentro do processo. Eu tenho um cliente que nós fizemos a defesa de uma nulidade, ele já tinha a marca registrada, fez o processo, tinha a marca registrada, entraram com um processo de nulidade contra ele só por causa do desenho da logo. O nome da empresa era totalmente diferente, mas o desenho que ele se utilizou na logo era de outra empresa. Então, tem tudo isso que a gente olha numa consultoria, que a gente faz a análise antes de entrar com o pedido de registro. E a plataforma que a senhora usa, a senhora consegue ter acesso a todos os registros de marca já aprovado, tanto na logo, que é o desenho que fala, né, quanto na grafia? Sim. Você consegue visualizar? A fonética, a gente faz uma configuração para que ela, quando a gente faz a busca, ela já apareça as colidências com marcas que a fonética, a escrita, dê ali a mesma expressão, para que não confunda o consumidor final, que essa é a intenção da lei. Existe alguns requisitos para uma marca ser concedida. Ela tem que ser lícita, ela tem que ser distintiva, né, e ela tem que estar disponível. Distintiva ela tem que ser diferente uma marca da outra. Então, essa distintividade
que a lei fala é justamente para não confundir o consumidor final. Eu tenho que consumir um produto sabendo que ele é aquilo que eu estou consumindo e não confundindo com um outro produto ou uma outra prestação de serviço. Sim. Por isso que ela necessariamente precisa ser diferente. E outra coisa importante, Verônica, o artigo 124 da Lei de Propriedade Intelectual, ele traz uma série de ícones, de desenhos e de estruturas que são proibidos registro. E a gente pensa que não existe, sabe? E tem muita gente que traz para registro coisas nesse nível, que o próprio INPI publica, para que a gente, os estudantes de direito, os registradores... Tenha como princípio, né? Tipo, para você criar qualquer tipo de marca, você tem que olhar aqui, porque aqui são as que não pode, né? E assim, fora desses casos mais absurdos, que a gente que tem um senso médio normal já sabe que não é registrado, mas tem também, por exemplo, monumentos oficiais, brasão nacional, bandeira, coisas que seriam do uso público comum, que não pode ser exclusivo de uma empresa. Então, tem uma série de incisos nesse artigo, no 124, onde coloca tudo que não pode ser registrado, por lei. Então, quando a gente pega uma logo, a construção, por exemplo, de uma logomarca, você vai estar analisando tudo isso. E, por isso, a primeira coisa que eu quero saber, quando chega uma logo, a história. Porque cada identidade visual traz um porquê, Sim. Traz uma história, traz, às vezes, a inicial dos filhos, às vezes tem pequenos detalhes que, para o empresário, tem todo um significado, sabe? É tão lindo, eu fico todos os dias conversando com empresários e eu vejo, assim, como tá ali, é um filho que está nascendo, né? E eu gosto muito do que eu faço, porque eu vejo, assim, sabe, você está protegendo e dando exclusividade do uso para uma pessoa daquilo, assim, que saiu do coração dele. Sim. Tudo tem um porquê, cada detalhe, cada estrutura ali, cada cor tem um porquê no coração do empresário, né? Então, é maravilhoso você entender tudo isso, né? Sim. Assim, são coisas que precisam ser levadas muito a sério, precisa ser protegido, né? Imagina, você constrói, alguém vai, rouba a sua ideia, às vezes até a imagem inteira, e registra primeiro que você. E não é difícil de acontecer. Eu estou com um caso lá que nós estamos trabalhando agora. A empresa daqui de Sinop contratou um designer, fez toda a identidade visual. E aí, uma pessoa do sul, de Santa Catarina, pegou a logo inteirinha, a identidade visual, não só a imagem, mas a marca nominativa, que é o nome, e a imagem, e registrou no INPI, sabe? Aí a pessoa chegou para mim, e agora? Que a gente tem o período de se opor, né? Quando passa esse período de se opor, você também não tem direito mais de reclamar. E qual que é esse período, doutora? Quando você protocola o pedido de registro, 30 dias depois do pedido de registro, ele sai na revista de propriedade intelectual. É quando fica público para que todo o país possa ter conhecimento do pedido de registro. Esse sai público seria um diário oficial? Isso, é uma revista de propriedade intelectual. É como se fosse um diário oficial da autarquia federal. Sai toda terça-feira essa publicação do INPI. Quando o pedido de registro sai a imagem, a logo, a marca ou nominativa, que é só o nome, ou mista, que é nome e logo. A partir deste momento, então, abre-se um prazo legal de 60 dias para que qualquer pessoa interessada possa se opor ao registro da sua marca. Por exemplo, Grupo Canaã, se eu tenho uma empresa com um nome semelhante, dentro deste prazo, eu vou me opor ao seu registro, se dentro deste prazo de oposição estipulado em lei, 60 dias. Passou deste prazo, você não tem mais o direito de se opor.
Então, o processo de registro, ele tem 3 fases processuais. Então, passou essa fase, aí você vai ter outro momento de fazer qualquer tipo de alegação depois da concessão da marca. A marca foi concedida, você pegou o certificado da marca, a partir da expedição, você, então, abre-se um novo prazo para o processo de nulidade, processo administrativo de nulidade. Então, aí já é um momento mais difícil de você conseguir derrubar uma marca. Mas existe ainda uma possibilidade lá no final. Então, é toda essa construção, essa estrutura que precisa de um processo que precisa ser ali cuidado e analisado. Até porque, no passado, quando eu comecei, em 10 meses saía uma marca. Eu já tive processos que em 10 meses saiu. Hoje, pelo volume de processos que chegam, a quantidade gigantesca, hoje está demorando 20 meses, 22 meses. Então, assim, é um período grande, né? E nesse caso que a senhora contou para a gente, da história a pessoa de Santa Catarina pegou e usou toda a logo daqui, ele conseguiu se opor ou ele não tinha registro ainda? Não, quando a pessoa ficou sabendo e trouxe o problema para nós, eu entrei no processo, já tinha passado o prazo de se opor. Então, neste caso, a gente tem algumas saídas. A gente notifica a pessoa e consegue, porque a empresa de Sinop consegue comprovar que ela tem desde a nota fiscal toda a construção, pagamento do designer que construiu, da criação. Uhum. E tem imagens da logo postada nas redes sociais, tem documentos que comprovam que desde 10 anos atrás já usava essa logomarca. Então, é uma forma onde a gente vai tentar, através da legislação, impedir essa pessoa que chegue ao final desse registro, se a pessoa tiver bom senso e não quiser ali ser enquadrado até dentro de uma questão criminal, pelo plágio, ela pode desistir do processo que está em andamento, ou uma segunda sugestão também, dependendo do empresário, não quer muita confusão. Uhum. Tem gente que gosta, não, eu vou fazer uma oferta, eu compro essa marca, esse processo em andamento. Entendeu? Como ele copiou toda a imagem e a logo e o nome, tudo, aí faz a transferência da titularidade de um CNPJ para outro. A pessoa faz... É como se fosse, Verônica, a compra e venda de um carro, por exemplo. Sim. Faz um contrato de compra e venda e aí faz a cessão. E a gente transfere com esse contrato de compra e venda, faz a cessão de um CNPJ para outro. É uma possibilidade também. E que não tem impedimento dentro do processo do próprio INPI, eles aprovam. Geralmente é aprovado. Sim. A lei estipula vários documentos que precisam estar ali para poder fazer a transferência de titularidade. Você elencou ali todo, conforme a lei, os requisitos da lei, colocou toda a documentação, eles deferem. Então, a senhora confirmou para mim que quando uma pessoa ela entra com o protocolo do registro, ela tem o prazo de 30 dias para oposição. Do protocolo até sair na revista, 30 dias. 30 dias. Aí, depois que saiu na revista, aí 60 tem dias. 60 dias. Então, exato. Se por um acaso esse cara que está registrando lá passou todos esses prazos, o daqui já tinha todo esse registro, e aí ele pega lá no final, quase saindo, ainda tem a possibilidade dele ainda conseguir impor? Se opor ou vai sair o registro? Aí é que está o grande... Única coisa que assegura um empresário é o registro da marca. Se ele não tem o registro, não é dele a marca. Não, mas e se ele tem? Se ele tem o registro já, ele pode sim
notificar, se opor ali dentro daquele prazo. A qualquer tempo, não interessa qual que é o prazo, antes de sair os 10 anos, que é o que a gente tem de propriedade da... Ele pode notificar extrajudicialmente, mas dentro dos autos tem os prazos legais. Né? Tem o prazo ali. Por isso a importância do monitoramento de uma marca já registrada. O empresário registra a marca e acha que beleza, agora eu vou descansar. Não. A marca, o processo é um processo vivo. Então, você tem que estar cuidando da marca, monitorando. Alguém entrou com o pedido, logo já aparece na colidência para nós e a gente tem ali o período em que a gente pode se opor. E, em todo caso, uma vez contratando a doutora Cláudia, teremos a doutora Cláudia como uma família para o resto da vida, porque a sua marca precisa de cuidados, de prazos. É isso. É tão importante isso, sabe, que às vezes o empresário perde a marca e nem ficou sabendo que perdeu. Isso é uma coisa que acontece, infelizmente. Alguém entrou com... A marca estava vigente, a pessoa estava usando, entraram com o processo de nulidade, correu sem defesa, porque não tinha ninguém cuidando daquele processo, não tinha ninguém entrando no INPI para olhar se estava tudo bem. A marca caiu, ele não ficou sabendo e, de repente, chega uma notificação no endereço. Aí chega lá, desesperado, mas eu tenho a marca registrada, eu recebi uma notificação e agora você entra dentro do processo, correu todo um processo de nulidade. Tramitou em julgado. Tramitou, a pessoa não ficou sabendo, perdeu e agora realmente não tem o que fazer. Sabe, perdeu. Ele vai para o arquivo e ele é totalmente arquivado aquele processo. Você tem que protocolar novamente e iniciar do zero. Já que estamos falando em prazo, para a gente não precisar voltar na conversa dos prazos, a senhora me disse uma coisa muito importante na época que a gente estava conversando, que isso eu não sabia, que era quando o registro ele é aprovado, lá no finalzinho, quando você tenta dar uma descansada, você ainda não descansou, porque você falou que tem um processo do prazo de 5 anos, depois de 10 anos, né? Poderia nos explicar esse tipo de prazo, depois que o registro já é seu, como que funciona? Então, você recebeu o certificado, a marca já é sua. Quando você recebe o certificado da marca registrada, abre-se um prazo para que qualquer pessoa interessado ou que se sinta prejudicado possa entrar com o processo administrativo de nulidade. Então, nessa hora. Nesse momento, você tem que estar atento ali para proteger a sua marca. Um segundo momento passou 5 anos da marca vigente, abre-se um prazo ali, então, de caducidade, onde você tem que provar que você usa a sua marca, senão o INPI pode, ceder a terceiro. Por exemplo, tem empresário que muda o CNPJ por questões contábeis, fecha o CNPJ aqui, mas não transferiu a marca do CNPJ para o CNPJ que é agora ativo que ele está usando. O que acontece? A marca fica no CNPJ abaixado. Qualquer pessoa com uma informação dessa entra pedindo a caducidade dessa marca. E o que vai fazer? O INPI vai intimar, né, dentro dos autos. A marca está em desuso? Se a pessoa não está atenta para dizer, não, a marca está em uso, vamos transferir, vamos corrigir, o INPI literalmente dá a baixa e concede a concessão para um outro. Então, a marca, quando a pessoa tem a marca, ela precisa realmente usar, porque marca em desuso corre o risco de incidir na caducidade. Literalmente é um filho, né? Da hora que nasce até a hora que morre e vai dar trabalho. E eu fico sempre assim, né? Essa o termo que eu uso ali com os nossos clientes ali. É um filho, porque tem todo aquele sonho ali na construção, né, da imagem,
da logo, tem todo um sonho que precisa ser protegido e cuidado. Cuidado o tempo todo. Vem os Sim. desafios ao longo do tempo. É justamente essa que a gente tenta inserir hoje na mente do empresário, é que ele tem que cuidar não é só da vida financeira, do seu empreendimento, do estoque dos funcionários, do seu time, do treinamento, mas principalmente da marca. Sim. Porque ela é um item tão importante hoje, que, para você ver um caso, eu estava cuidando de uma marca que a gente sabia que a empresa estava estava falindo, uma loja enorme no interior de São Paulo. Uhum. E nós estávamos cuidando daquele nome para uma cliente aqui de Sinop. E aí eu falei, se ela estava terminando a concessão, eu falei, se ela não renovar, aí nós podemos já entrar de imediato, porque daí a gente é o próximo da vez, nós ficamos com essa marca para cliente, né? O nome de loja. E você acredita que estava em ação judicial, um dos credores, ao invés de penhorar estoque, qualquer coisa da marca, penhorou a marca. A marca. Por quê? Quanta surpresa! Ele teve uma ideia genial, porque era uma loja de fábrica. E todos os lojistas compravam daquela loja da fábrica. O próprio credor segurou a própria fábrica para não perder o contato de fornecedor. Ele ficou com tudo. Quando ele penhorou a marca, ele levou com ele todo o conhecimento que aquela empresa já tinha na região toda do interior de São Paulo. Eu achei assim, foi uma ideia... Foi uma expertise. Foi. Então, assim, a marca hoje é algo que a gente tem realmente que dá uma atenção bem especial, né? A gente deixa até um aviso, né, para todos vocês que estão aí novo no comércio, um empresário novo agora, né, tá com toda empolgação de começar a sua história, a sua identidade. Então, se atentem a isso quanto ao registro de marca de vocês, porque como a doutora está explicando, não é menos importante do que qualquer coisa que você vai fazer, tanto de produto quanto de serviço no seu negócio, né? E sempre eu oriento, sabe, a procurar, Verônica, pessoas que trabalham correto. Por quê? Tem muitas pessoas que querem vender o registro, mas às vezes o registro não dá. Ele vende o registro sabendo que lá no final não vai dar certo. Eu já tive casos em que o cliente, quando ele quer muito uma marca e tem um risco alto, eu falo, olha, tem risco por causa dessa marca que já existe ou semelhante. Então, eu coloco até no contrato, o cliente está ciente e mesmo assim quer. Por quê? Às vezes a marca não dá registro de jeito nenhum, porque tem uma marca exatamente igual. O que aquele registrador faz? Ele faz o protocolo na categoria errada. Quantas pessoas têm registro, acha que está protegido e não está? E não entrou na categoria. E com esses anos todos, eu sou cheia de história. Tem aqui em Sinop uma loja de roupa que me procurou Eu falo porque o processo ele é público. Sim. É um dos princípios, é público. Porque tinha recebido uma notificação para deixar de usar o nome da loja. E a pessoa chegou com a certidão da marca registrada. Eu fui conferir, estava registrado como ateliê de costura. Então, ela está protegida para trabalhar como loja física, porta aberta? Não está. Não está. Completamente desprotegida. E ela ia ter realmente que ou mudar de nome, mudar ali toda a fachada, mudar tudo, ou tentar comprar a marca de quem é o dono. E, geralmente, quem está no ramo não quer dispor da sua marca, né? Então, entrando para dentro das classes,
A senhora conseguiria citar elas para a gente, talvez não tão detalhado, mas pelo menos para as pessoas entenderem o que seria uma classe, né? Ótimo. E quantas classes tem a empresa, né? Tanto o produto quanto o serviço, de quais são os tipos de classe, né? Porque, Sim. Pelo que eu entendi, tem que ter a classe do produto em si, do acabado, tem que ter a classe para você comercializar aquele produto. Exatamente. Tem que ter a classe para você prestar aquele serviço, para abrir loja. Então, não é só isso é a marca desse copo, né? Se eu for vender esse copo, eu tenho que ter a classe da venda do copo e não só da marca da fabricação do copo. Exatamente. Olha aí, você sabe bastante. O INPI, ele é o registro de uma marca, ele é todo categorizado. Então, são 45 categorias. As 35 primeiras categorias são de produtos. Sim. E os outros 10 são de prestação de serviço. Então, por exemplo, se é uma marca de roupa, se eu tenho uma marca, Cláudia Nogueira é uma marca de roupa, eu tenho que ter 25 na categoria 25 é de fabricação. E a categoria 35 é de comercialização. Então, para uma marca, dependendo do ramo de atuação, eu vou precisar fazer 2 registros, porque ele não só fabrica e ele vende o produto. Às vezes, não só vende o produto, mas também presta serviço. Por exemplo, uma floricultura. Ela não só vende vasos e planta, mas também presta serviço de jardinagem. Então, às vezes, precisa de mais de um registro. Então, para que uma empresa fique realmente protegida, bem assegurada, o registrador tem que ter toda essa noção, não só de legislação, mas do ramo de atuação. Isso é importantíssimo. E categorizar corretamente. Inclusive, em questão dessas classes aí, eu sei que por mais que eu sou uma pessoa super atenta, eu gosto de saber também, como eu disse para a senhora, eu sou uma pessoa muito curiosa. Então, se eu começo um processo de alguma coisa, eu gosto de ir sempre a fundo. Lógico que eu não sou uma especialista, mas entender um pouquinho daquele assunto, eu busco entender para poder não ficar tão às cegas. Então, o que acontece? Eu mesmo sabendo que eu tenho um registro da minha marca, né, das marcas, eu vou precisar analisar, inclusive, né, estou passando esse poder a você, para estar analisando as classes que eu estou registrada para ver se realmente está todas ali. Está segurada. Ou se existe alguma coisinha, alguma ponta que eu deixei na falha, né, por não ter tempo, não porque não sabe, mas por não ter tempo de parar e verificar isso. Porque agora você me deu aquele pontinho de dúvida, sabe? Será que eu tenho todas elas? Será que está tudo bonitinho, né? Que eu Será lembro que foi registrado na categoria foram feitas, correta? inclusive no grupo Canaã, foram feitas mais de 5 classes. Então, dentro dessas 5 classes, está tudo que eu faço ali dentro? Então, essa é a dúvida, né? Pergunta, né? Para ver se realmente está assegurado, né? Isso. Importantíssimo. Essa é uma... E como você disse, em questão do prazo, que eu fiquei também, me deu instalou uma luz aqui de atenção. Depois que eu conversei com a senhora me disse que eu tenho os meus 10 anos de registro. Dentro desses 10 anos, ainda tem prazo para correr no meio dele, para dizer que eu funciono, que eu existo, que o CNPJ está ativo, eu tenho que continuar como profissional. Então, não é só paguei a senhora para protocolar, morreu o assunto, não. Eu tenho que pagar a senhora para o resto da vida enquanto a empresa existir. Essa é uma construção que hoje a gente tenta... fazer com que o empresário entenda, sabe? O empresário é acostumado a pagar o contador todo mês para estar ali gerindo a parte contábil. E, às vezes, não vê a necessidade de estar também fazendo... profissional da marca. Cuidando do nome. Isso é muitíssimo importante e, às vezes, não tem ainda a conscientização necessária. Então, da mesma forma que a empresa tem que ter um contador, tem que ter uma pessoa para estar ali olhando a vigência do seu nome empresarial. Muitas vezes os empresários, doutora, o que eles fazem? Eles têm pessoas trabalhando para ele,
né? Porque até mesmo porque a hora dele se torna uma hora muito cara, então ele tem que ser o cara que tem que estar na estratégia, né? Tem que estar planejando ali para a empresa continuar. E nisso ele coloca colaboradores para cuidar daquele setor. E muitas vezes o colaborador, perdão da palavra, tá cagando. E não tá, às vezes ele não tem o conhecimento também da necessidade, sabe? E não vai buscar. Isso mesmo, né? é que nem eu lá, eu sou indústria, né? E tenho a mineração. Então eu preciso fixo de 2 técnicos, que é um registrado no CREA, que é o geólogo, e um registrado no CRQ, que é um químico. Então, muitas empresas não conseguem se atentar a isso, porque do mesmo jeito que eu preciso de um contador, como você disse, eu preciso de um geólogo e eu preciso de um químico. E agora eu preciso de uma profissional especializada na marcas de patentes. Como que é o nome da profissionalização que a senhora falou? Da identidade? Se especializou em? Propriedade intelectual. Propriedade intelectual. Então, eu tenho que ter um profissional de propriedade intelectual para estar cuidando assim como eu cuido do meu produto. Exatamente. É importantíssimo, importantíssimo, porque a marca ela é viva, né? É um patrimônio. É o próprio e é um nome já diz. patrimônio. É um patrimônio. E pode ser, inclusive, deixado para herdeiros, né? Transferido para herdeiros. É um patrimônio realmente que precisa ser E é um cuidado. mundo gostoso de estudar, pelo jeito. Né? Muito! É apaixonante. É apaixonante. Eu fico em casa, quando eu estou no meu momento de silêncio, eu fico pensando, cara, você já imaginou se existisse umas 5, 6 Verônica? Para cada coisa que ela olhasse, que ela se apaixonasse? Nossa, Você cara, iria registrar a marca, porque registrar é apaixonante. Nós estamos agora com alguns projetos dentro da D7. Sim. Então, eu quero ter agora, se Deus quiser, uma designer dentro da D7, para que o empresário possa chegar lá, construir a sua identidade visual, registrar e ter ali toda a estrutura. Ele entra lá e sai tranquilo, sabendo que a gente vai construir, proteger e cuidar da vigência do nome dele. Então, assim, hoje nós trabalhamos com registro de marcas e patentes, né? Mas nós temos agora projeto que vai nascer esse ano, se Deus quiser, que é termos um especialista ali, completa. Uma equipe para estar desenvolvendo a identidade visual. Isso é muito bacana. E sem falar que ou você pode ter como sendo um profissional seu, como você pode criar uma equipe terceirizada, como se fosse, né, uma empresa distinta, mas que esteja em tudo num ecossistema só, né? Hoje, né, o mundo das parcerias, né, o mundo das franquias. Gente, como empresas estão migrando do modelo tradicional para o modelo franquia, né? E não tem como fazer franquia se não tiver a marca registrada. É o primeiro requisito. As minhas marcas, né, que não é a primeira que ele cria, mas eu tenho três marcas, né, que registrada e tudo mais, que quem criou para mim e que eu falo que a história é bonita foi o Wesley, aqui da Estúdio Mega. Ele consegue ver a sua história e ele nasce a história com uma coisa muito legal. Por exemplo, a marca da Canaã ali. Quando a senhora olha aquilo ali, não parece um passarinho? Uhum. E aí, na hora de nós criar a nossa história, né, daí ele falou, Verônica, minha ideia é fazer montanhas de areia. E ele criou realmente 2 montanhas de areia, que no final das contas, né, é um passarinho. Então, assim, cada logo que ele criou para mim, cada identidade que ele fez, ficou muito bacana, porque sempre carrega a nossa desde história. uma folha de sulfite marcada até um timbrado, até um envelope começo da senhora. Então, é um negócio, é uma identidade completa, né? Sim. Então, nossa, com certeza. a melhor coisa que se possa fazer é ter essa equipe boa lá para você fechar o cerco de um jeito que você deixe o empresário que quer se transformar num bom empresário completo, né? Sim, com certeza. Outra coisa importante, aqui a título de informação, que eu vejo o podcast com essa força, né, de levar a informação. Levar a informação, isso mesmo. Às vezes a pessoa entra em contato com a gente, o empresário, estão usando um nome semelhante ao meu. O que a lei fala a respeito disso?
sabe? A gente tem que entender, e é importante trazer essa conscientização. Às vezes, a pessoa tem um nome exatamente igual ou semelhante ao da sua empresa. Você pode notificar? Pode, desde que ela esteja no mesmo ramo de atuação. No mesmo segmento. No mesmo segmento, registrado na mesma categoria, desempenhando a mesma função. Eu sempre dou o exemplo da Veja, né? Existe a Veja Revista, Veja, registrado na categoria de publicidade, ali de marketing, e existe a Veja Material de Limpeza, produto. Então, é o mesmo nome. Se você vê, até escrita numa caixa alta, que é até muito semelhante às duas marcas escritas. Só muda as cores, né? Mas uma não pode notificar a outra e impedir de usar, porque estão em ramos de atuação diferentes. Sim. E o legislador colocou assim, se não existe possibilidade de confusão do consumidor final, está tudo certo. Se for ramos distintos, está tudo certo, é possível usar. Então, é interessante ter esse conhecimento, né? Não menos importante, né? Agora, eu queria que a senhora desse uma explicada para a gente. Nós queremos sair daqui prontos para entender o que seria uma marca e uma patente. Poderia explicar ótimo. Qual que é a diferença da marca e da patente? Por que existem as duas? A marca, ela é um sinal distintivo da empresa. Essa é uma definição legal. É toda uma construção de logomarca e nome. Sim. Ela é uma marca. A marca, ela se divide em três níveis. A marca figurativa, que é só a figura da marca. No caso, seria só a logo. A marca mista, que é nome e logo. E a marca tridimensional, que aí é quando envolve também já a forma tridimensional, que envolve a estrutura de uma embalagem, por exemplo. O desenho de uma embalagem, por exemplo. Já a patente ela vai proteger uma invenção. Por exemplo, eu inventei isso aqui, um suporte que segura um microfone. Um tripézinho. Um tripé. Então, para esse tripé, a gente tem, eu como inventora, eu vou fazer um croquis, onde eu vou fazer a descrição real para que serve. E esse croquis tem que ter todas as medidas da minha invenção, todos os ângulos e um relatório descritivo técnico, onde eu vou dizer para que ele serve e qual problema ele resolve. E qual que é a descrição também da matéria-prima, né? Da matéria-prima. Da onde que veio o plástico, se ele é reciclado, tudo. Então, assim, a marca, o registro da marca, ela vai proteger a marca empresarial, e a patente, ela vai proteger uma invenção, uma ideia. E o INPI é o único órgão no Brasil competente de expedir uma certidão de marca registrada e conferir a uma pessoa a autoria de uma invenção. Então, essa é bem distinta. Às vezes, as pessoas confundem. Eu quero registrar o nome da minha patente. Aí, quando a gente está conversando... Isso é muito comum. Por quê? Porque está tudo dentro de propriedade intelectual e é tudo muito semelhante. Sim. Né? Então, acaba se confundindo. Mas a marca é uma coisa e a patente já protege a invenção. Traz essa autoria para o inventor. Sim, que legal. Eu mesma era uma que eu me confundia quanto à marca e à patente, né? Que para mim era uma só. Para mim a diferença era que uma contava no registro e quando viesse a certidão se transformaria em patente. Entendi o seu raciocínio. Sim, então assim, eu acho que é uma coisa normal das pessoas, né? Que não tem a especialização nessa área, né? Para poder ter na mente. Então é bom a gente estar passando para o público a diferença de um para o outro, né? Então, nossa, com certeza. Invenção seria a patente, né? Da invenção do produto que exato. Criou.
o produto em si, por exemplo, a minha argamassa, que ela é uma argamassa acabada com matéria-prima, ela é uma marca. Isso, né? Exato. Então, é muito bem explicado. Exatamente. Inclusive, a gente tem tido uma procura bem grande, assim, agora do ramo da construção civil, sabe? Várias construtoras fazendo o registro da marca. Isso é importantíssimo para uma cidade como Sinop, em plena expansão. Então, eu vejo assim, muitas imobiliárias já agora se preocupando de ter a marca registrada, muitas imobiliárias já fazendo também, não só na categoria 36, que é do ramo imobiliário, mas também na categoria 37, que é da construção civil. Então, isso aí é excelente. Sabe o que eu vejo em Sinop que falta, doutora? Mas, ao mesmo tempo, eu não imaginaria como que estaria a senhora. A divulgação do seu trabalho, poucas pessoas conhecem. Tipo, eu só conheci o seu trabalho através de uma pessoa que conhece a família toda. E aí, por uma casa, a gente conversando sobre marca, falou que a doutora Cláudia, ela é especialista em marca e tal, foi aonde que eu fui procurar a senhora, porque a empresa que prestava serviço para mim das minhas marcas, ela era de Cuiabá, né, de Cuiabá, e acabou que eu tive alguns desafios com ele, algumas chateações, algumas coisas que eu sabia que estava errado, como a senhora disse, é o tal do profissional querendo vender o seu produto, o seu serviço a qualquer custo, aí achando que as pessoas são leigas ao ponto de sair pagando o que eles querem e que ponto final, né? Então, o que eu penso aqui em Sinop é que faltou um pouco de divulgação do seu trabalho. Verdade, né? Eu não sei se daria conta de juntar uma cidade toda, mas como a senhora disse que quer ter uma equipe de designer, por que não ter uma equipe toda de marcas e patente? Então, não sei até que ponto, por ser advogada, que pode estar fazendo essa divulgação, porque tem as suas éticas e tudo mais, mas eu acredito que Sinop tem a falta da publicação do profissional dessa área. Hoje eu já posso, porque hoje eu já não estou mais advogando. Então, hoje eu tenho a agência e na agência tem... É a D7. É a D7. Então, tá tudo certo. Hoje eu poderia já estar fazendo. Mas, na realidade, até eu acredito que, assim, uma falha minha mesmo. A gente fica tão envolvido ali dentro do escritório que a gente acaba esquecendo dessa parte da publicidade mesmo, que é tão importante, né? E treinar pessoas para fazer o que a gente faz com a excelência e o amor que a gente faz. A senhora sabe que montar essa equipe ela é um desafio gigantesco. Sem comentários. Eu estou agora na procura de uma estagiária para ajudar. E realmente, né, uma pessoa que veste a camisa, que ama o que faz, que você vê o brilho no olho da pessoa quando fala a respeito do trabalho. Isso tá tão difícil de encontrar, sabe? Então, é um desafio para nós empresários, né, também, essa questão aqui em Sinop, né, mão de obra qualificada. Passou uma dica legal aí, né, para você que é estagiário, né, tá aí no curso de Direito, né, de jornalismo também, acho que dá, né, doutora? Sim. Então, você que tá aí à procura de estagiar, vamos começar a assistir o podcast aí, começar a passar, que vocês vão estar sempre na ativa trabalhando, né? Que com certeza. A falta de profissional na região toda, ela é muito grande. Então, procure a gente, procure a doutora na D7, né? Que fica ali na Figueiras, né? Figueiras 707, no segundo piso. Isso mesmo. Fica no piso de cima da AGN Imobiliária. É bem fácil encontrar. Sim. Doutora, dando sequência aqui, eu coloquei uma pergunta que existe direitos adquiridos da marca para quem tem o CNPJ com a marca inscrita na junta comercial. O que a senhora quer dizer com essa pergunta? A gente já respondeu, né? Já. Que foi falando sobre ter o CNPJ. Que não existe direito adquirido. Direito adquirido. Só uma duvidazinha, nos 10 anos que a gente tem a marca ali correndo, ela não é um direito adquirido? Chama-se direito de antecedência. No Brasil, existe o direito atributivo. O que significa esse direito atributivo?
É um princípio da legislação, dentro de propriedade intelectual, em que quem primeiro registra é o dono da marca. Essa é a regra. Porém, existe uma exceção a essa regra. Quem, dentro do prazo do prazo da oposição ali, do processo, conseguir comprovar que usa a marca há mais tempo, tem direito de preferência. Então, ele consegue comprovar o direito de precedência da marca dentro deste processo que entrou primeiro que ele e consegue ganhar a marca pela exceção à regra. Então, a regra é essa, mas existe essa exceção. Tudo depende da banca que está examinando, então, no caso. Depende ali de você não perder o prazo da oposição. Se você ficou sabendo que alguém entrou com o pedido de registro da sua marca e você não tem ela registrada ainda, corre, faz o registro da marca e se opõe àquela marca que entrou primeiro que você, e você consegue, com documentos, com toda a parte documental, comprovar que já usava há mais tempo aquele nome empresarial. Entendi. Então, você consegue comprovar. E quem que pode registrar a marca? Hoje, no Brasil, pessoas maiores, tanto no CPF, você pode registrar, pessoas autônomas pode fazer o registro da marca empresarial, como CNPJ. Né? Qualquer tipo. Qualquer porte empresarial pode fazer o registro da marca. Com uma coisa bem interessante que eu gosto de colocar aqui, é que o autônomo ele tem que comprovar para o INPI a sua condição de autônomo. Por exemplo, uma arquiteta, a gente sempre coloca o documento profissional. Um médico, para registrar o nome de uma clínica, a gente coloca o CRM dele. Então, assim, um corretor. Então, todas as categorias de profissional liberal, ele tem que comprovar para poder, com um documento profissional, para poder ali pedir um registro da sua marca. E CNPJ, ali é só colocar contrato social, os documentos mesmo da empresa, pode pedir o registro da marca. Só sobre, de novo, mais sobre prazos, que é bastante confuso, entre o protocolo e pegar o registro na mão. Qual que é esse lapso de tempo ali? Hoje está em torno de 20 a 22 meses de tramitação processual. Realmente é um prazo, a gente nunca teve um prazo tão longo, nunca, pela quantidade de pedido de registro. E dentro da lei não existe nada dizendo que o INPI tem um prazo de tantos para poder liberar o processo? Não existe. O próximo passo? Não tem? Não tem. Por demanda mesmo? Existe o direito prioritário à tramitação quando a pessoa é idoso, né? Então, está fazendo o processo de registro no CPF, e aí a gente pede a tramitação prioritária, tendo em vista a idade. Mas não existe nenhuma forma de você acelerar um processo de registro em tramitação. Não tem nada legal em que a gente pudesse se apoiar para pedir legalmente isso. Eu falo assim porque quando a gente está advogando, você tem um gabinete, né? Você protocola e começa lá. Exato. Gabinete. Exato. Gabinete. Até o juiz olhar para tua cara e falar, tá bom, eu vou te atender para você sair daqui, que eu não aguento mais ver sua cara. E é difícil a gente conseguir uma audiência no INPI. Para você conseguir marcar e para você ser atendido pessoalmente por um dos examinadores, é dificílimo. Então, assim, a gente tem um caso aqui está em grau de recurso e que eu estou tentando uma audiência lá na autarquia federal, mas é dificílimo. E essa autarquia, doutora, em questão de colaboradores lá, de público, eles são bem equipados de pessoas ou você acha que tem também falhas, igual os órgãos que eu lido, que, meu Deus, que dificuldade? O INPI, ele recentemente abriu concurso, então entraram uns concursados novos, por essa demanda, mas ao mesmo tempo que eles colocaram mais servidores, a demanda aumentou muito. Então, assim, para nós, do lado de cá, não refrescou nada, como diz, entendeu? Mas
A gente tem feito, sabe, vários fóruns de discussão. Eu faço parte da Escola de Propriedade Intelectual, tem um grupo que chama o Grupo Master da Escola de PI, que não são todos no Brasil que são aceitos. A pessoa tem que ter ali um mínimo de processos protocolados e um mínimo de anos como especialista. E eu faço parte desse grupo de registradores no Brasil. E a gente tem, assim, colocado bastante essas questões para o INPI, sabe? Aberto vários fóruns de discussão em que tem representante do INPI junto, analisando. Mas é uma coisa assim, como envolve órgão público, já se torna bem mais difícil, né? Todo órgão tem seus, né, seus problemas. Eu sei como que eu tenho esse desafio de estar com um órgão que a gente trabalha, que é SEMA, que é a ANM, município, é muito complicado. Às vezes acaba sendo um pouco desgastante, né? Mas a ANM está se falando de fechar. Foi criado um projeto de lei, eu não sei se já é lei, mas foi criado um projeto de lei para extinguir a visita de... Quando vai no lugar revisar, como é que chama? Visita de... Fiscalização. Fiscalização. Você tem noção do que é isso? Ir lá e simplesmente extinguir... Meu Deus. Né, para o órgão, sendo que ele ganha em cima disso, de ter essas pessoas vindo vistoriar, ver se você está andando certo, se está tudo certo. Simplesmente cancelaram, não tem mais. Meu Deus. Então, quando se fala em órgãos, a gente tem, sim, bastante desafios a enfrentar, né? Nossa, com certeza. Bem, doutora, vamos dar continuidade ao nosso bloco, né? Vamos para uma próxima pergunta aqui que eu achei que a gente ainda não falou sobre ela, sobre a marca. Ela tem uma vigência vitalícia? Não é vitalícia. Muito importante esse ponto, porque quando você recebe a concessão, né, ela tem um prazo de 10 anos. Então, ela não é vitalícia. No final do 10º ano, precisa fazer a prorrogação para mais 10 anos. Então, se você perde o prazo de prorrogação, ela literalmente vai para o arquivo. Então, mais um momento aí em que a marca ela precisa ser monitorada, porque o registrador ele vai estar cuidando ali não só da vigência, não só de um andamento processual, que a empresa de repente não estaria olhando, mas também da vigência. E a senhora poderia falar só mais um pouquinho sobre quais são os casos em que ela caduca? Ah, ótimo. Quando você deixa de usar a marca, você tem lá, a marca está dentro dos 10 anos de vigência, mas você não está utilizando. Nos primeiros 5 anos, não existe assim como alguém pedir a caducidade de uma marca, mas a partir do 5º ano de vigência, abre-se aí o prazo em que eu posso falar, não, ela não está usando essa marca. Então, você peticiona no processo, protocola lá, e fala, olha, ela não está usando essa marca, eu estou pedindo a caducidade dessa marca. Aí, se você não estiver monitorando o processo para comprovar que a sua marca está ativa através de documento, uma nota fiscal emitida, redes sociais têm sido aceito como forma de comprovação do uso da marca, literalmente ela é considerada uma marca caduca. O exemplo que a senhora nos deu agora, um pouquinho antes, falando sobre o cara precisou baixar o CNPJ, criar outro. Nesse caso também entra, quem quiser pedir a caducidade também tem... Pode usar como argumento a baixa do CNPJ. E é uma argumentação forte para baixa do CNPJ, porque mostra que ele não está tendo o cuidado necessário ali com a marca vigente. Sim. A marca como ativo e negócio. Marca registrada é patrimônio? Nossa, com certeza é patrimônio. E outra, não só o valor da marca, que a gente já até comentou aqui, que as empresas estão até penhorando marca, o valor da marca. Mas você pode também licenciar a sua marca. Como que é isso? Por exemplo, se eu quiser, se eu trabalho com os produtos da Canaã, por exemplo,
mas eu não quero franquear. Se eu quiser franquear, eu faço o contrato de franquia e aí eu tenho que me moldar a todos os padrões da franquia. Dentro da cultura da franquia. Dentro da cultura. Mas se eu já tenho uma experiência como empresário neste ramo e quero só o nome da empresa, não quero todos os parâmetros de franquia, que geralmente quem faz franquia é uma pessoa nova que está entrando naquele ramo que não tem experiência nenhuma. Mas se eu já sou um empresário, já tenho toda uma estrutura de conhecimento do negócio e eu não quero ficar ali engessado. Criando uma marca nova, tendo toda a dificuldade, eu posso ter um licenciamento. Eu posso licenciar a sua marca para trabalhar. Ou licenciar o seu produto também. Mas dentro dos meus padrões como empresário. O que eu faço? É um contrato de cessão, um contrato onde eu vou licenciar o uso da minha marca para um terceiro usar com um valor mensal de tanto. Então, através de um contrato, você licencia o direito de um terceiro usar a sua marca. Então, é uma forma também da empresa estar ali auferindo alguma renda através da marca. Dentro desse licenciamento, doutora, você acha, por exemplo, eu licenciei uma marca, estou trabalhando com aquela marca licenciada. Se eu quiser parar com ela, existe lei para poder, que eu tenho multas e todo o resto para poder eu quebrar aquele contrato, porque não acabou ainda, eu quero não ter mais esse licenciamento? Existe alguma coisa que me resguarda, que me ajuda eu como licenciada? Isso vai, vai estar entre tudo que estiver rezando no contrato, é o que vai ser definido num momento de dissolução ali ou no término de um licenciamento. Tudo que você quiser que tenha ou não, tem que cuidar no momento em que faz esse contrato de licenciamento, que é ele que vai definir todos os termos. É diferente da franquia, que tem a lei de franquia, que legalmente você tem todos os parâmetros ali, né, do franqueado, do franqueador. Já é a previsão contratual mesmo que vai ali reger as partes. Entendi. Temos que conversar mais sobre isso. Verdade. E qual que é a diferença entre franquear uma marca e licenciar uma marca? É exatamente isso que a gente estava falando. Quando a gente franquia, a franquia você tem que seguir todos os padrões ali da franquia, todos os requisitos, desde logo, você não pode fazer uma campanha promocional de uma franquia se o franqueador não estiver fazendo todo esse movimento na empresa. Você fica mais ou menos engessado. Ali dentro dos padrões do franqueador, da franquia, né? Você não pode mudar a logo, você não pode mudar as cores, né, do seu empreendimento ali. Agora, o licenciamento não. O licenciamento ele é totalmente firmado em cima do contrato. Você tem total liberdade, você só vai usar o nome, mas você tem total liberdade como um empresário já experiente. Qualquer produto que eu quiser dentro do licenciamento. Pronto, E tem alguns mitos e decisões práticas, né? Então, quando a pessoa fala, eu usei o nome primeiro. Ai, ou gente, quando isso é difícil. Tem o Instagram, tem o domínio, né? Tem o CNPJ, então a marca é minha. Isso é um mito, gente, né? isso é um mito e, infelizmente, está muito arraigado na mente, principalmente daquele empresário mais antigo, mais tradicional. Ninguém vai tirar, porque eu uso há não sei quantos anos. Aí você tem todo um trabalho para mostrar para ele que o uso da marca, ele tem o CNPJ que comprova, ele tem, mas alguém foi lá e registrou primeiro. Legalmente, ele não tem base legal. A gente não consegue defender uma pessoa porque não tem base legal. Sim. Então, o que a gente faz? Aí a gente tenta, então, quando esses empresários já têm um nome muito forte, já muito firmado na região, conhecido,
às vezes participou de licitação, sabe? Então, tem tantos casos que vale mais a pena você entrar em contato com o dono da marca que registrou e comprar. Fazer a transferência da titularidade para esse CNPJ. Então, a pessoa ganha muito mais do que iniciar do zero. A pessoa mudar o nome da empresa depois de estar consolidada num lugar é como se ela tivesse acabado de chegar na cidade. Ninguém sabe quem é. Morreu um filho, eu vou substituir ele pelo vizinho ali. Não Olha que aí. vai dar certo, né? Não. Mas cadê fulano de tal? Sumiu. Então, às vezes, cliente que vem de fora não sabe mais cadê aquela empresa. Não tá, sumiu, foi embora, perde clientela, perde fornecedores, perde... Assim, é um prejuízo muito grande. Por isso que eu falo sempre para os meus clientes, registrar a marca é um investimento no negócio. Um investimento que sai pelo custo do registro, ele sai muito barato, se você comparar o prejuízo que ele pode ter não fazendo. E a importância desse registro, ela é tão grande que o comerciante, se ele for analisar mesmo, se ele for fazer as coisas do jeito que manda o figurino, primeiro ele vai abrir a marca. Exato. Depois ele vai abrir o restante das coisas, que é a loja física, né? Exato. Mas a marca, ela tem que andar junto com o CNPJ ali. Exato. Né, registrou, saiu o CNPJ, ou até mesmo se ele quiser se assegurar melhor ainda, ele coloca no CPF, né? Enquanto está criando o CNPJ, e para poder ter todo esse lapso de tempo que a senhora disse que a gente tem. E que depois pode fazer a transferência da titularidade. Que seria bem mais fácil, né? Então, hoje, se a gente tivesse que dar um conselho, a senhora acha que o conselho seria isso? Com certeza. Por quê? Muita gente, eu ouço falar assim, não, eu estou montando o negócio, eu vou ver se vai dar certo, e depois, se der certo, eu registro. De repente, o negócio explode e quando ele vai tentar registrar, já não tem mais possibilidade. Sim. Então, eu sempre falo, se tudo não der certo, sobrou a marca que pode ser vendida. Hoje existem bancos de marcas que comercializam marcas já registradas, né? Então, não existe prejuízo hoje se você quiser registrar uma marca. É algo que só traz benefício, segurança e lucro, se bem gerido. Sim. Né? Então, é essencial. Doutora Cláudia, como você sabe que eu, como uma apaixonada por histórias, a senhora tem algum desafio que foi grande, alguma história que pode contar para a gente? Na realidade, eu tenho muitas histórias, né, nesses anos aí, com várias marcas, né? Mas eu acredito que aquela que demandou mais esforço, atenção, foi essa empresa que eu já comentei, uma empresa de 30 anos, extremamente forte e consolidada. E, assim, não tinha o registro da marca. E foi indeferida no processo e chegou para mim já em grau de recurso. E eu coloquei ali toda o meu foco e todo o meu estudo e a minha capacidade naquele recurso. Então, conseguimos, né? Foi uma vitória muito grande que essa marca teve. E é um dos cases de sucesso que eu tenho hoje na D7, é o registro dessa marca aqui na região de Sinop. E quais foram as oposições que teve sobre ela até chegar no ponto do recurso? Então, quando ela sofreu oposições e no procedimento no processo de conhecimento que a gente chama, né, na tramitação do processo, ela teve oposição, que na época o registrador não respondeu, não sei se ele perdeu o prazo, não foi respondida, e aí foi meio que tramitando sem o cuidado que deveria ter. No final, foi indeferido, né? Quando chegou para nós, já em grau de recurso, então, com aquela leitura ruim do processo, né, que tramitou sem a devida atenção, ali a gente teve que colocar muito documento, né,
a parte documental que não tinha, toda a parte ali de tese de defesa mesmo. E, graças a Deus, a gente conseguiu comprovar que não ia confundir o consumidor final, porque havia distinção nos ramos de especificação colocada dentro do processo. Mesmo que haja, existe a possibilidade de a gente fazer um registro estratégico quando há nomes semelhantes e o mesmo ramo de atuação. Existem todas as especificações dentro de um processo semelhante. O que eu vou fazer? Eu vou colocar dentro da mesma categoria, porém, eu vou usar estratégia para não colidir os ramos de atuação. E é possível, é uma estratégia excelente e tem dado certo. Então, assim, dentro do processo, tem muitas nuances que só o dia a dia a gente consegue, e dentro do caso concreto, estudar. Dá certo? Medir o risco em percentuais. 50% é uma possibilidade do seu registro sair. E 50% não por esse e esse semelhante. A gente consegue diminuir risco fazendo pequenas alterações, tanto no ramo de atuação, nas especificações concedidas pelo INPI do produto, e também no momento ali do registro, né? Então, tudo isso aí é caso a caso. Sim. Caso a caso. Estamos chegando, né, no final do nosso bloco, para a gente encerrar. Conta pra gente e dá um conselho para os profissionais da área que estão tentando se especializar nessa área, porque ele é um campo que eu acredito que ele é extenso, né? Não tem só em Sinop, a gente tem todo um Brasil defasado em questão dessa profissionalização. Que conselho que você daria para essa turminha que está querendo ou gostou da ideia? A propriedade intelectual é um ramo assim inexplorado no Brasil. Tanto que são poucas pós-graduação, são poucos... Na faculdade não se tem uma devida atenção para a propriedade intelectual, sabe? Os advogados, eles querem criminal, eles querem família, esses grandes institutos, né? Porque é por institutos. E a propriedade intelectual, eu vejo que ela é muito negligenciada no estudo, sabe? Então, até dentro da faculdade mesmo. Então, é um campo totalmente ainda a ser explorado, sabe? A falta de conhecimento da sociedade parte lá desde a faculdade, sim, que não está sendo dado a devida atenção, o devido valor que tem a propriedade industrial. Então, se tem, né, eu incentivo aqui os operadores do direito para que se decline sobre esse tema, que é fantástico, é apaixonante estudar propriedade industrial. O registro da marca, a patente, os direitos autorais, registro de software, desenho industrial, tudo isso faz parte de um grande contexto de propriedade industrial. E tudo isso é o que eu vejo hoje praticamente não foi explorado nada ainda, sabe? Então, muita coisa a ser feita, um campo vastíssimo para trabalhar e muito gostoso. É isso aí. Se você constrói a empresa para durar, né? A marca não é um detalhe, né? De jeito nenhum. E só é dono quem registra. Não adianta falar. Eu que inventei esse nome. Eu que inventei cada detalhe dessa logo. A identidade, a consolidação da sua marca, quem faz é você a partir do momento que você comece, que é dar o início no registro, né? Então, não adianta, como a história de case da senhora, dizer que tem 30 anos, né? Então, tem todo um trabalho pela frente e que todos os ouvintes, né, consigam entender isso, que isso seja uma obrigação de fazer. Exato. E, inclusive, até o nosso slogan da D7 não apenas registramos marcas, blindamos sonhos.
Por quê? Porque realmente você vai blindar e deixar a sua marca totalmente protegida. Falando em slogan, eu quero só fazer um comentário interessante aqui. Até novembro de 2024, não era possível registrar slogan. Era só nome da marca. E houve uma portaria que foi alterada e a legislação agora autoriza. O ano passado foi um ano em que, assim, muitas empresas registraram o seu slogan. Então, se você não sabe dessa informação, poucos registradores sabem, porque às vezes não acompanham a legislação, as atualizações, mas slogan hoje é possível ser registrado e ser exclusivo de uma empresa. Sim. Então, o nosso slogan da D7, já imediatamente eu registrei. Então, se alguém copiar o nosso slogan, hoje eu tenho como defendê-lo. E quando você fala que a gente registrou o slogan, por exemplo, no meu caso, eu registrei o nome, Canaã, e o slogan, no caso, seria as duas montanhas. É isso? Não. O slogan é tipo uma chamada, uma frase ou um jargão. Tá. Entendi. Que representa a tua empresa. Por exemplo, aqui eu fiz alguns registros de slogan. Não sei se é viável comentar. Pode falar à vontade, é aberto. Como o processo é público, Sim. né? Por exemplo, AGN Imobiliária, crescendo com Sinop e ajudando o Sinop a crescer. É o slogan deles há 30 anos. Então, está devidamente registrado. Por exemplo, um grande nome, Havaianas, todo mundo usa. Era um slogan que antes não poderia ser registrado, hoje já pode. Uma outra marca que tem slogan vende mais, eu acho que vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Eu esqueci o nome da marca, mas é Tostines. É uma marca de biscoito. Então, todos esses slogans de grandes empresas, de grandes marcas, agora é possível registrar. O meu eu acredito que não seja ainda. Qualidade que gera economia. Olha aí, é o slogan da sua empresa. Da empresa. É o que representa a sua empresa, a cultura da sua empresa. Sim, legal. É possível registrar. Doutora, eu quero deixar aqui o meu imenso agradecimento, né, só de saber que a senhora está aqui com a gente, se dispôs a estar essa manhã com a gente, né? A gente já é grato por isso. E se tiver que passar algum contato, endereço, fique à vontade para se expressar aqui e mostrar onde a senhora fica profissionalmente. Tá, joia. Eu agradeço de coração o convite, me senti muito honrada, muito obrigada. E assim, por você se interessar, né, por este tema. Sim. E trazer essa informação a tantos na área ali de construção civil, que é de fundamental importância. Eu fico muito grata pelo convite. E nós estamos na Avenida das Figueiras, 707, bem no centro de Sinop, no segundo piso. D7 Marcas e Patentes. Fica no mesmo prédio da AGN Imobiliária. AGN Imobiliária, exatamente. Nossos clientes também, AGN, amamos. Obrigada. E quero pedir a todos vocês que se inscrevam no canal, que apertem o sininho para que vocês possam receber os novos episódios.